Fala, fera, tudo certinho? Ó, a gente tá aqui gravando mais um vídeo de resolução, certo? Lembrando que se tu assistiu esse vídeo no dia da postagem dele mesmo, tu vai notar que são dois vídeos, um de teoria e outro de exercício. O de teoria é revisando tudo, absolutamente tudo que a gente viu em sala e mais algumas dicas extras. E esse vídeo aqui é só de resolução de questão. Então, só para tu entender quais questões eu vou fazer, é o seguinte: eu vou resolver 3 questões do livro e 2 questões da lista. As 3 questões do livro serão a sexta, a 13ª e a 18ª, do Vamos Praticar, módulo 1.1, certo? E eu vou resolver a 13ª e a 20ª questão da lista semana 1, certo? Vou resolver essas 5 questões, começando pela sexta. Existem cidades no mundo cujo traçado, visto de cima, assemelha-se a um tabuleiro de xadrez. Considerem um ciclista trafegando por uma dessas cidades, percorrendo inicialmente 2 quilômetros no sentido leste, certo? Depois ele percorre 3 quilômetros no sentido norte. A seguir, ele passa a se movimentar no sentido leste e percorre 1 quilômetro. E finalizando com mais 3 quilômetros no sentido norte. Todo esse percurso é realizado em 18 minutos. A relação percentual entre o módulo da velocidade vetorial média e a velocidade média escalar, então eu vou ter que calcular as duas. Lembra a diferença das duas? Beleza? Desenvolvida pelo ciclista, deve ter sido mais próxima de. Fera, vê, eu vou mudar só aqui o lápis e a cor dele, só pra gente, enfim, não ter uma cor muito fraca que não dá pra ver no vídeo. Vou colocar tudo em preto aqui. Primeiro, inicialmente vou colocar a trajetória dele em azul, certo? Vamos desenhar a trajetória dele? Vou desenhar aqui embaixo. Primeiro ele foi 2 quilômetros no sentido leste, ó, 2 quilômetros no sentido leste. Depois ele foi 3 quilômetros no sentido norte, 3 quilômetros no sentido norte, ó. Aqui são 2. Eu não vou botar a unidade, até porque é tudo em quilômetros, certo? 2 quilômetros, 3 quilômetros. Depois ele andou mais 1 quilômetro no sentido leste, ó. 1 quilômetro no sentido leste, ó. Aqui no sentido leste. E depois ele andou mais 3 no sentido norte. Essa foi a trajetória dele, certo? Mais 3 aqui. Beleza. Ele quer que eu calcule a relação, ou seja, o que é uma relação entre duas coisas? É a divisão, é a razão, certo? Entre a velocidade média e a velocidade média escalar. Beleza. Velocidade média eu lembro que é ΔS sobre ΔT. A velocidade média escalar é a distância percorrida sobre o tempo. Vamos já fazer uma coisinha. Ó, 18 minutos. Se a gente deixar em minutos, a gente vai achar a velocidade em quilômetros por minutos. Isso vai estar errado? Não, não vai estar errado, porque se as duas velocidades estiverem em quilômetros por minuto, a gente vai dividir tudo e acaba cortando essa unidade. Mas, para a gente exercitar, eu quero fazer o seguinte: 18 minutos são quantas horas? E aí, como é que a gente resolve isso? Simples, né, fera? Uma hora tem 60 minutos, 18 minutos vão ter quantas horas? X. Se eu fizer a regra de 3 aqui, x vezes 60 e 18 vezes 1. 18 vezes 1, 18. X vezes 60. O 60 vai passar dividindo. O x vai dar igual a 60 sobre 18. Desculpa. 18 sobre 60. Que isso aqui vai dar exatamente 0,3 horas. Perfeito. Então o tempo é 0,3 horas. E tu lembra nos vídeos, nas aulas que eu digo, ó, o tempo não é relativo, o tempo é igual para as duas, certo? Então é o mesmo tempo. Então, ó, vai ser 0,3 horas embaixo e também aqui 0,3 horas embaixo. Só que eu preciso achar a distância percorrida e eu preciso achar também o deslocamento vetorial. A gente vai usar aquele macetezinho que eu disse em sala. Pessoal, a distância percorrida é o mais fácil de calcular. A distância percorrida, ele andou, olha para a figura lá embaixo, ele andou 2 mais 3 mais 1 mais 3. Ele andou quanto? Ele andou exatamente 9. Tudo isso aqui dividido por 0,3. Quando eu fizer essa continha, vai dar exatamente 30 quilômetros por hora. Perfeito. Falta achar quem agora? O ΔS. Para calcular o ΔS, vê, olha para a figura de novo lá embaixo. O ΔS, vou mudar a cor aqui só para a gente desenhar. Ó, o ΔS é o vetor que liga o início até o fim. Professor, ΔS não é o final menos inicial? Lembra comigo, eu tenho duas formas de calcular. Se ele me der uma figura, o ΔS eu calculo por Pitágoras. Se ele me der um gráfico, o ΔS eu calculo pelo final menos inicial. Lembra disso? Perfeito. Então, ó, vou ter que calcular esse ΔS aqui por Pitágoras, certo?
Ó, em preto eu vou desenhar um triângulozinho, ó, os catetos do triângulo, o qual o ΔS é a hipotenusa. Então eu tenho esse triângulo aqui, ó, ΔS, essa hipotenusa e esta hipotenusa aqui. A hipotenusa que fica aqui embaixo, aqui é horizontal, ela tem que tamanho? Ó, 2, olha para a figura, 2 mais 1, certo? 2 mais 1 vai dar exatamente 3, beleza? E a altura, essa altura do triângulo, essa hipotenusa aqui vertical, ela vale quanto? Ela vale 3, olha para a figura, ela vale 3 mais 3, certo? Ela vale 6 metros, 6 metros, desculpa, 6 quilômetros, ok? E aí, ó, ΔS ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. ΔS ao quadrado vai ser igual a 36 ao quadrado, 36, 3 ao quadrado, 9, 36 mais 6, 45. Logo, o ΔS vai ser igual a raiz de 45, certo? Que dá aproximadamente 6,7 quilômetros, ok? Volto para cá, 6,7 quilômetros, ok? Quando eu fizer essa continha daqui, se eu não me engano, certo? Eu posso estar esquecendo algum decimal aí, mas eu acho que dá 22,33 quilômetros por hora, beleza? Tu confere aí, fera, se essa continha tá certa. Como ele quer a relação percentual entre velocidade média vetorial e velocidade escalar média, certo? Então é só dividir a vetorial média pela escalar média, certo? A vetorial média é essa aqui, que é a nossa velocidade média normal, e a escalar é a velocidade média escalar, certo? É só dividir 22,33 por 30. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,74, certo? Confere aí, fera, depois. Que dá aproximadamente 74%. Alternativa letra B. Beleza, fera? Isso aí foi a questão 6. Vamos agora para a questão 13. Galera, questão 13, ele fala o seguinte. Essa questão 13 ela é bem chatinha. Ela aparentemente parece ser fácil, mas ela é chatinha, certo? Então por isso que eu quis fazê-la. Essa questão 3 ela é idêntica, só mudando os valores, certo? Mas é idêntica, perde a mesma coisa da questão 14 da lista da semana 1, certo? Lista semana 1. Beleza, vamos fazer a questão. Ele fala o seguinte: um móvel, um carro, completa um terço. Eita, deixa eu diminuir aqui o tamanho para não ficar estranho. Ó, ele percorre um terço do seu percurso, certo? Ele percorre um terço do seu percurso com a velocidade média de 2 km por hora. O restante do percurso, né? Ó, o restante, quanto é o restante de um terço? Se o todo é 1, se eu já usei um terço, para dar 1 falta quanto? 2 terços. Perfeito. Certo? O restante, que é 2 terços, é com um módulo de 8 km por hora. Sendo toda a trajetória retilínea, ou seja, ela é retilínea e acontece num único sentido aí, é o que dá a entender na questão. Velocidade média é igual a velocidade média escalar, certo? Então pouco importa a diferença. Não existe de fato a diferença para essa questão. Aí, sendo toda a trajetória retilínea, podemos afirmar que a velocidade média desse móvel durante todo o percurso. Aí muita gente já faz 2 mais 8, 10, 10 dividido por 2, aí já erra, já dá tudo errado, não pode fazer assim. Toda vez, ó, preste atenção no que eu vou falar agora, toda vez que ele dividir o percurso em proporções, tu vai ter que fazer todo o caminho que eu vou fazer agora, que é um caminho chato e longo, certo? Infelizmente, mas é bom tu se ligar nisso, certo? É o seguinte, a velocidade média total vai ser todo o caminho, certo? Eu vou chamar de D. Lembra que D ou ΔS para essa questão é tudo a mesma coisa. A velocidade média total vai ser a distância total que ele anda sobre o tempo total que ele anda, ok? Tu concorda comigo que o tempo total é o que ele gasta na primeira parte do percurso, mais o que ele vai gastar na segunda parte do percurso? Vocês concordam comigo? Isso aí a gente já deu uma adiantada muito boa na questão. Vê o que eu pensei. Eu vou achar o tempo da primeira parte, vou achar o tempo da segunda parte, volto nessa fórmula e termino a questão. Aí tu fala, e professor, e esse D aí? Tu vai fazer o que com ele? Vê o que vai acontecer. Nessas questões, quando ele não te dá o tamanho do percurso, ou tu chama o tamanho do percurso de 1, ou então tu deixa em D, porque no final tu vai acabar cortando esses D, certo? Eu vou deixar em D, porque no final a gente corta, para tu perceber. Beleza? Vamos olhar o percurso todinho, só para a gente dividir o percurso e fazer a questão. O percurso, um terço
do percurso, ou seja, 1/3 do total, que é d, ele percorre com a velocidade de 2. Eu não vou colocar as unidades, até porque está tudo em km por hora e ele quer em km por hora. Então a transformação não importa, eu vou deixar sem unidade, certo? Beleza. O restante do percurso, que é 2/3 do total, que é d, ele vai percorrer com a velocidade de 8 km por hora. Eu vou descobrir quanto tempo ele gasta no percurso 1, vou descobrir quanto tempo ele gasta no percurso 2, e aí, descobrindo esse tempo, eu volto para essa fórmula e finalizo a questão, certo? Vou descobrir aqui embaixo, ó. Olhando só o primeiro percurso. A velocidade do primeiro percurso é igual à distância que ele anda no primeiro percurso sobre o tempo que ele vai gastar no primeiro percurso, certo? Velocidade é a distância sobre tempo. Beleza. Qual é a velocidade dele? A velocidade dele vale 2 no primeiro percurso. A distância que ele anda no primeiro percurso é 1/3 da distância, certo? Tudo isso aqui dividido pelo tempo 1, ok? Ó, vou vir aqui para baixo para continuar a questão. Aqui, ó. Daqui para baixo, aqui. Aqui. Beleza. Ó, 2 vai ser igual a 1/3 de d sobre o tempo. Beleza. Continuando aqui. Esse tempo aqui, eu vou trocar de posição com esse 2. Vai ficar o tempo que ele vai gastar na posição 1, certo? Vai ser igual a d vezes 1, vai dar o próprio d, sobre 3, sobre 2, que trocou de posição com o tempo, certo? Como é que eu resolvo isso? Repete o de cima e multiplica pelo inverso de baixo, certo? Ou então, mais simples ainda, esse vezes esse, que vai dar d sobre 6. Beleza, fera? Massa. Agora eu vou para o percurso 2. Ó, descobri o tempo 1. O tempo 1 é esse daqui, ó, que eu acabei de circular. Beleza? Vou agora para o percurso 2. No percurso 2 é a velocidade 2 sobre a distância que ele percorre no percurso 2 sobre o tempo que ele vai levar para completar o percurso 2. Beleza. Continuando aqui, a velocidade 2 vale 8. O percurso 2 vale 2/3 do total, que é d, sobre o tempo 2. Beleza? Ó, continuando aqui embaixo, eu já vou trocar de posição o tempo 2 pelo 8, concorda, fera? Para ficar assim, ó, tempo 2 igual a d vezes 2 vai dar 2d sobre 3 sobre 8, beleza? Do mesmo jeito, a gente multiplica esse por esse aqui, e aí vai dar, ó, 2d sobre 24. 2 é divisível por 2, bem como 24. Então, simplificando, d sobre 12, certo? Eu dividi todo mundo por 2, d sobre 12. Então, eu acabei de achar quanto equivale o tempo 2. Ó, tem um tempo 1, que é d sobre 6, tem um tempo 2, que é d sobre 12. Volto para essa formulazinha daqui, ó. Volto para essa formulazinha daqui. A velocidade média total é o que eu quero. É igual a distância total, que é d, sobre o tempo total. O tempo total é o tempo 1 mais o tempo 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, tempo 1, que é d sobre 6, mais o tempo 2, que é d sobre 12. Certo? Beleza. Vamos aproveitar todo o espaço aqui. Velocidade média total, que é o que eu quero, vai ser igual a distância d. Aqui embaixo, fera, tu concorda aqui embaixo, nessa que eu estou colocando ponto lado? Aqui embaixo é uma soma de fração. Eu tenho que tirar o mínimo. Quanto é o mínimo dessa? Eu vou resolver aqui, depois eu coloco o resultado já aqui, certo? Puxa para cá, vou resolver logo. D sobre 6 mais D sobre 12. Qual é o mínimo? O mínimo é 12. Perfeito. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes D, 2D. 12 dividido por 12, 1. 1 vezes D, mais 1D. Então, aqui vai dar 2D mais 1D, todo mundo sobre 12. Perfeito, fera. Então, isso aqui vai dar D sobre 3D sobre 12. Velocidade média total vai ser igual a... O que é que eu faço aqui? Eu repito o de cima, que é o D, ó, repito o de cima, que é o D, e multiplico pelo inverso da fração de baixo, que é 3D sobre 12. Multiplico pelo inverso de 3D sobre 12, que é 12 sobre 3D. Beleza. Corto o D com o D. Notasse agora que cortou? 12 dividido por 3 vai dar exatamente 4 km por hora. Professor, questão muito grande e muito chata. Isso aí é questão que cai em vestibulares mais tradicionais, certo? Mas como o Enem mostrou uma cara diferente, então a gente também tem que aprender a fazer questões extremamente difíceis, certo? Que eu julgo essa questão extremamente difícil.
Você só sabe fazer ela depois que você fazer uma parecida. Então, ó, parte, acabou agora. Dá uma pausa no vídeo. Já corre para a questão 14 da lista semana 1. Beleza, fera? A próxima questão que eu vou fazer é a 18. Lembrando que a 6, essa 13 que eu fiz agora e a 18 que eu vou fazer são todas do Vamos Praticar, o módulo 1.1 do livro, certo? Então, ó, questão 18. Fera, questão 18. Dois carros, dois veículos A e B trafegam em rodovia plana e horizontal, obedecendo às seguintes equações horárias cujas unidades estão expressas no Sistema Internacional de Medidas. Cara, quando ele fala isso daqui, isso aqui é uma pegadinha tão grande que eu tenho que te alertar de uma coisa. É o seguinte, no Sistema Internacional de Medidas, a gente tem que lembrar que, vou mudar só a cor aqui, que a distância está em metros e que o tempo está em segundos. Professor, como é que eu tenho que saber disso? Aula 0, tem uma tabelinha azul lá que eu deixei para vocês analisarem em casa. Nessa tabelinha azul ele fala quais são as unidades no SI e respectivas transformações, certo? Então dá uma olhadinha lá. Se a distância está em metros e o tempo está em segundos, então quer dizer que a velocidade está em metros por segundos. Perfeito. Aí vem a pegadinha. Ele quer que tu calcule, ao analisar estes movimentos, pode-se afirmar que a velocidade relativa de afastamento dos veículos em quilômetros por hora. Aí é onde tu se engana. Tu faz a conta todinha, acha uma resposta e aí tu erra porque tu não se ligou nesse SI, certo? Então preste atenção, fera. Beleza, vamos finalizar a questão? A questão, ela é extremamente fácil se você aprendeu as nuances do conteúdo, certo? Por exemplo, olha para essa equação daqui. Tu consegue enxergar o que ela representa fisicamente? Ela é justamente o nosso sorvete. S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Então eu já tenho de cara a velocidade do corpo A. Qual é a velocidade do corpo A? A velocidade é que multiplica o tempo. Quem é que multiplica o tempo? O 10. Então a velocidade do corpo A é igual a quanto? 10 metros por segundo. Certo? Essa é a velocidade do corpo A. Beleza? Quando eu vou também aplicando o sorvete na outra equação, tu vai notar que eu também tenho de cara a velocidade do corpo B, que é justamente quem? Menos 30. Pelo amor de Deus, fera, não coloca mais 30, é menos 30. Então a velocidade do corpo B, ela vale menos 30 metros por segundo. Aí eu vou te dizer uma coisa importante. Esse sinal menos aqui, ele não vai entrar na tua continha. O que é que ele está representando para a gente? Ele está dizendo que o corpo está andando no sentido contrário do corpo A. Se eu colocar o corpo A andando para a direita, quer dizer que o corpo B está andando para onde? Para a esquerda. Se eu colocar o corpo A andando para a esquerda, quer dizer que o corpo B está andando para a direita, beleza? Eu vou só voltar aqui para a gente escrever corretamente. Então, ó, vê se tu concorda comigo agora. Quer dizer que o corpo B tem uma velocidade de 30 metros por segundo no sentido contrário de A. Eu vou colocar A indo para a direita, certo? Pouco importa se é para a direita ou para a esquerda. Mas quando eu definir esse sentido, aí começa a importar, certo? Se eu definir para a direita como sendo a velocidade de A que é positiva, quem tem uma velocidade de menos 30 passa a se locomover no sentido oposto. Passa a se locomover no sentido esquerda. Tu entendesse? Por isso que eu elimino o negativo. Esse negativo ele não vai entrar na minha continha. O negativo é só para dizer o seguinte, ó, só para me mostrar que ele está indo no sentido oposto. Só isso, acabou-se. E aí, fera, vamos voltar para o conceito de velocidade relativa. Velocidade relativa, quando os sentidos são opostos, ou seja, um está indo para um lado e o outro está indo para o outro lado, qual é a velocidade relativa a eles? É soma ou subtração? Soma 10 mais 30, que vai dar quanto? 40 metros por segundo, beleza? Aí tu vai dizer, bicho, já tem a resposta da letra B. Não, tu achasse em metros por segundo, ele quer em quilômetros por hora. Como é que eu transformo para quilômetros por hora? Vezes 3,6, que vai dar exatamente 144 quilômetros por hora, beleza? Então, letra E. Tranquilo, fera? Algumas pessoas devem estar pensando, mas Ladário, a velocidade que ele quer é a velocidade de afastamento. E como tu desenhou aí, parece que eles vão se encontrar.
É, fera, eu desenhei eles se encontrando. Mas depois que eles se encontrar, eles vão passar e vão começar a se afastar. Então, pouco importa se eu desenhei para a esquerda ou para a direita. Só importa que o sinal negativo está dizendo que eles estão contrários. Morreu. Acabou-se. Só isso, certo? Só isso. Então, ó, entendeu que o negativo ele só vai dar um sentido contrário ao positivo, isso aí vai facilitar a tua vida pro resto da vida, beleza? Desculpa, falei vida muitas vezes, né? Ó, qualquer coisa que tu tenha dúvida nessa questão, professor, não gostei do jeito que tu fez, fala comigo que eu tento montar, bolar outro jeito para te explicar, beleza? Mas esse é o jeito que eu acho mais tranquilo de ser feito. Então, letra E, ok, fera? Tem muita gente que fez assim também, ó. Só para eu lembrei agora que um aluno me indagou. Ele falou assim: Ladário, eu fiz o seguinte, eu sei que a velocidade de um é 10, eu sei que a velocidade do outro é menos 30. Se é afastamento, então vai ser, eu vou chamar de A aqui B, certo? Então se é afastamento, vai ser VA menos VB. Que isso aqui vai dar igual a VA, que é 10, menos VB, VB é menos 30, certo? E vai dar 10 menos com menos mais 30, que vai dar também os mesmos 40 que tu chegou, 40 metros por segundo. Isso aqui está errado? Não, não está errado. Ele fez exatamente como eu fiz, certo? Só que como eu eliminei esse sinal daqui, eu eliminei ele, certo? Por que eu eliminei? Porque esse menos daqui, com esse menos daria mais. É como se eles estivessem se afastando, certo? Ou então estivessem indo se encontrar. Por isso que menos com menos vai dar mais. Então tu escolhe, ou de um jeito ou de outro. Quando tu desenha, o sinal já não é mais importante. Quando você não desenha, o sinal é importante. Basicamente isso. Beleza, fera? Então, ó, entende aí como fazer. Qualquer dúvida, se tu também tiver outro jeito, tu já me fala. Beleza, fera? Então, ó, próxima questão que eu vou fazer é a questão 13, só que da lista semana 1, certo? Questão 13 da lista semana 1. Questão 13. A questão 13 da lista semana 1, certo? Ela tem uma sacada importante que eu até falei no vídeo de revisão de teoria, certo? Que também foi postado no mesmo dia desse vídeo. Ele fala o seguinte: em um bairro da Grande Florianópolis foi realizada uma prova de mini maratona. Os organizadores pensaram em fazer uma prova semelhante ao Ironman, certo? Porém, com dimensões reduzidas. Beleza. O percurso da prova está mostrado no mapa e as medidas são 800 metros, certo? 800 metros. Acabei riscando sem querer aqui, deixa eu só voltar. Ó, vai ser 800 metros. 800 metros a natação, 400 metros o percurso do ciclismo e 1.500 o percurso da corrida. Pessoal, se é percurso, isso aí é distância percorrida, né? A diferença entre distância percorrida e deslocamento vetorial, ela só existe quando o movimento não é reto. Tu lembra disso? Se tu olhar para a figura, o movimento é reto? Não, não é reto. Então, a distância, ela é diferente do deslocamento, certo? Perceba isso. Obviamente, a velocidade média escalar, ela é diferente da velocidade média, beleza? Preste atenção nisso, fera. Essa questão é difícil, então ela exige essa diferença. Tem que prestar atenção sempre. Aí ele fala assim: a prova começou com uma volta no percurso da natação, em seguida 5 voltas no percurso do ciclismo e, finalmente, 3 voltas no percurso da corrida. Aí L é largada e C é chegada. Ele quer que a gente assinale a alternativa correta aqui embaixo. Ó. Assinale a alternativa correta. Beleza. Letra A. Todos, ó, quando ele começa com todos, cara, tu já pode desconfiar que está falso, certo? Mas todos os atletas que participaram da prova tiveram a mesma velocidade escalar média. Não, velocidade escalar média, ela depende da distância percorrida sobre o tempo. Fera, eles percorreram todos a mesma distância? Sim, até porque para terminar a prova ele tem que percorrer a mesma distância. As mesmas quantidades de voltas e as mesmas distâncias. Mas todos terminaram no mesmo tempo. Se todos tivessem terminado no mesmo tempo, todos seriam primeiros lugares, né? Então não existe isso. Então, terminaram em tempos diferentes, fizeram a mesma distância, então a velocidade é diferente. Beleza? Entendeu isso? Massa. Então, ó, já vou cortar. Eu só vou mudar aqui o estilo do lápis de cor para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, ó, essa alternativa aqui já está falso. Todos os atletas que participaram da prova tiveram a mesma velocidade escala média. Falso. Beleza. Letra B. Na prova de corrida, cada atleta realizou um deslocamento de 4.500 metros. Na prova de corrida,
Na prova de corrida, ó, prova mostrado 800 metros do percurso natação, 400 metros do percurso ciclismo e 1.500 do percurso de corrida, certo? 1.500 percurso de corrida. 1.500 são quantas voltas? 3 voltas. Então, a distância percorrida por eles foi exatamente 1.500 vezes 3, que vai dar 4.500 metros. Aí tu já vai, eita, então tá certo. Calma, o que foi que eu calculei? A distância percorrida. E ele perguntou o que na alternativa? Presta atenção para não cair na pegadinha. Ele pediu o que? O deslocamento, o ΔS. ΔS. O ΔS é o vetor que liga o ponto inicial até o ponto final. Ei, olha para cá, para a corrida. Olha para cá, para a corrida. Olha para a corrida aqui, ó. Olha para a corrida, aqui na figura. Na figura, ele começa aqui, dá a volta e termina no mesmo ponto. Tu lembra que eu disse que quando ele começa e termina no mesmo ponto, o ΔS é quanto? O ΔS é zero. Porque o ΔS é o final menos o inicial. Se ele saiu do mesmo ponto e voltou para o mesmo ponto, quanto é o ΔS? Zero. Aí tu fala, professor, tu dissesse que quando é uma figura, eu desenho um triângulo e calculo Pitágoras. Certo? Mas tu lembra que a reta, que é o ΔS, que é a hipotenusa desse triângulo, é o que liga o início até o fim? Lembra, né? Beleza. E se o início e o fim forem iguais, a reta que liga o início ao fim, que é igual, vai existir? Não, porque o próprio fim é igual ao próprio início. Então a reta é um ponto. Então não existe reta. Então não existe ΔS. Tu entendesse? Então lembra sempre, quando ele vai e volta para o mesmo ponto, o deslocamento, a variação de espaço ou o ΔS, que são tudo a mesma coisa, são zero, porque ele voltou para o mesmo ponto que saiu. Ficou claro, fera? Ó, ele saiu daqui, fez uma volta todinha, percorreu uma distância e voltou para o mesmo ponto. Quando ele voltar para o mesmo ponto, o ΔS é zero, sempre, sempre. Mas a distância percorrida é zero? Não. Ele tem que percorrer todo esse caminho daqui para poder chegar aqui, para voltar para o mesmo ponto. Então ele percorreu uma distância, mas o ΔS é zero. Beleza? Então, na prova de corrida, letra B, na prova de corrida, cada atleta realizou um deslocamento de 4.500? Não. O deslocamento foi de zero. O que foi de 4.500 foi a distância percorrida, certo? Então, ó, falso. Se liga nas nuances, feras. Letra C. Se um atleta realizou a natação em 10 minutos, sua velocidade média foi de aproximadamente 1,3 metros por segundo. Pessoal, velocidade média não é ΔS sobre ΔT? A natação, ele começa aqui, faz esse percurso e ele volta praticamente para o mesmo ponto. Se ele volta praticamente para o mesmo ponto, a velocidade média é praticamente quanto? É praticamente zero. Professor, por quê? O ΔS não é praticamente zero? Porque ele saiu e voltou praticamente para o mesmo ponto. Então isso aqui é praticamente zero. Então, qualquer coisa que divide zero vai também dar zero. Beleza, fera? Então tá errado a letra C também, porque o ΔS é quase zero. Beleza. Letra D. Na prova de ciclismo, o primeiro colocado realizou um espaço percorrido de 20 metros, ou seja, ele percorreu uma distância de 20.000 metros. Vamos ver se foi isso mesmo? Ciclismo, a prova de ciclismo é de 4.000 metros. Foram quantas voltas? 5 voltas. Então, 4.000 metros vezes a quantidade de voltas, que é 5, vai dar exatamente 20.000 metros. Então, a distância percorrida foi de 20.000 metros. Perfeito. Espaço percorrido ou distância percorrida, tá certinho, certo? É a mesma coisa, 20.000 metros. E um deslocamento de 0 metros. Perfeito, fera. Tu lembra? Se ele começa e termina no mesmo ponto, o ΔS é zero. Então, perfeito. 20.000 de distância percorrida ou de espaço percorrido e 0 de deslocamento. Perfeito. Letra D. Beleza, fera? Teve dúvida? Ó, não se preocupe. Essa questão é difícil. Conversa comigo que a gente vai se ajudando. Beleza, fera? Então, ó, próxima questão e última vai ser a questão 20 da lista semana 1. Fera, questão 20. Ele fala o seguinte, é uma questão considerada nível média, certo? Ele fala assim, ó, filas de trânsito são comuns nas grandes cidades e duas de suas consequências são o aumento do tempo de viagem e a irritação dos motoristas. Imagine que você está em uma pista dupla e enfrenta uma fila. Pensa em mudar para a fila da pista ao lado, pois percebe que em determinado trecho a velocidade da fila do carro ao lado é de 3 carros por minuto. Primeiro, já vamos mudar essa unidade aí que ele dá a velocidade em carros por minuto.
Porque ele fala logo abaixo ó, que cada automóvel tem tamanho igual a, comprimento igual a 3 metros. Então essa velocidade aqui de 3 carros por minuto, na verdade são 3 vezes 3 metros por minuto. Tu concorda? Porque cada carro tem 3 metros. Então vai dar 9 metros por minuto. É a velocidade, certo? Beleza? Quando eu for agora para essa outra velocidade aqui, são 2 vezes 3 metros por minuto, certo? Então isso aqui vai dar 6 metros por minuto, certo? Beleza. Aí, ó, me ajuda aqui, fera. É o seguinte. Esse carro daqui ele é o mais rápido, porque ele vai alcançar esse outro carro daqui, certo? Beleza. Aí ele fala o seguinte, ó, assinale a alternativa correta que mostra o tempo em minutos necessário para que um automóvel da fila ao lado, que está a 15 metros atrás do seu possa alcançá-lo, certo? Então ele quer saber em quanto tempo esse carro aqui que eu vou chamar de A vai alcançar esse carro aqui que eu vou chamar de B. Alcançar é chegar, certo? Não é ultrapassar. Então, se é apenas chegar, então só importa a distância que A vai ter que andar até chegar e colar na traseira de B, certo? Beleza, fera? Não importa o tamanho dos carros, que ele não quer ultrapassagem, ele só quer alcançar, encontrar. Beleza. Vê como fica bem mais fácil o conceito de velocidade relativa. A velocidade de A, ela vale 9 metros por minuto. Vai lá, professor, tu não vai passar isso aqui aí sair para 9 metros por segundo, não? Não, porque ele quer o tempo em minutos. Se ele já quer o tempo em minutos, pode deixar a velocidade em metros por minuto, beleza? O carro B ele tem uma velocidade de 6 metros por minuto. Qual é a velocidade relativa entre eles? Se está indo no mesmo sentido, eu subtraio. Então, a velocidade relativa entre eles é exatamente 3 metros por minuto, certo? Então, ó, eu tenho a velocidade relativa entre eles, eu tenho a distância relativa entre eles, que é o 15, e eu quero o tempo de encontro deles. Velocidade relativa é igual ao espaço relativo sobre o tempo. A velocidade relativa entre eles é 3, certo? Que eu achei. O espaço entre eles, para eles se encontrarem, é 15, certo? E o tempo que ele vai demorar é o que eu quero. Tempo vai ser igual a 15 sobre 3. 15 sobre 3, 5 minutos. Muito fácil, fera, quando tu usa o conceito de velocidade relativa. Beleza? A única coisa que tu poderia se embananar era, eu tenho que levar em conta o tamanho do carro, eu levo em conta, eu boto na equação, não boto, não preciso colocar, porque ele só quer o tempo necessário para alcançar. Não é ultrapassar, é alcançar. É a frente de um carro encostar na bundinha do outro carro, beleza? Então não leva em conta o tamanho do carro. Essa é a interpretaçãozinha que você tem que ter. Beleza, fera? E aqui a gente finaliza o vídeo de resolução de questões. Teve dúvida? Não gostou? Tem alguma sugestão? Fala comigo, certo? Tem os comentários aqui embaixo. Também tem WhatsApp, tem Instagram, tem as monitorias, tem a sala de aula, então fala comigo, certo? Estou te fornecendo muitas ferramentas para tu aprender física de verdade. Beleza? Então vamos embora que vai dar tudo certo. Um cheiro a todos e até a próxima.